Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a gente recebe aqui nos estúdios o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Secretário, seja muito bem-vindo ao JR. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu já começo falando sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Foi uma vitória do governo, né? A gente pode dizer assim. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco sobre a aprovação dessa proposta, também sobre a compensação, que teve uma dificuldade ali, no fim das contas, acabou sendo aprovada essa compensação. Eu digo dificuldade na articulação política, né? Um esforço ali da oposição para possivelmente que aquela compensação não fosse aprovada. No fim das contas, vimos a compensação sendo aprovada. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco sobre a aprovação, sobre o conteúdo dessa proposta, e agora ela segue para apreciação do Senado, não é isso? Eu acho que foi uma grande vitória do Brasil, porque a gente, pela primeira vez, a gente está conseguindo tributar aquelas pessoas que estão no topo da pirâmide de renda, que ganham mais. Eu gosto de dizer que são aquelas pessoas da cobertura do condomínio que estão sendo tributadas, e fazer isso para dar uma isenção para que as pessoas de mais baixa renda, que ganham até R$5.000, deixem de pagar imposto. Para você ter uma ideia, com essa isenção, é quase, para uma pessoa na faixa de R$5.000, é como se ela estivesse ganhando mais um salário no ano. É quase o 14º salário mínimo. São R$4.000 a mais no bolso do trabalhador brasileiro. A gente vai beneficiar com isso mais de 15 milhões de pessoas e vai instituir uma tributação mínima de 10%. O trabalhador assalariado no Brasil paga 27,5%. Como compensação, a gente vai instituir uma tributação mínima de 10% sobre 140 mil pessoas que ganham mais de R$1 milhão por ano. Então, acho que é uma transformação no jeito que a gente faz tributação no Brasil, que vai ter um impacto muito grande para a população. Existe algum impacto nas contas públicas ou essa compensação é 100%? Então, o mote do projeto é a gente ter justiça tributária e responsabilidade fiscal. A gente está fazendo justiça tributária ao fazer com que as pessoas de mais baixa renda paguem menos e que os ricos paguem mais, e está fazendo isso com equilíbrio fiscal, porque uma conta paga a outra. Ao tributar 140 mil pessoas, a gente consegue com que 14 milhões de pessoas deixem de pagar imposto. Perfeito. E por que essa isenção foi escolhida para essa faixa específica de pessoas que recebem até R$5.000? Dá para a gente conectar também, de certa forma, a um eleitorado que o atual governo precisa conquistar ou manter para as eleições do ano que vem? Gostaria que o senhor trouxesse também essa perspectiva política na resposta. Então, eu acho muito importante. Primeiro, era uma promessa do presidente Lula, de campanha, que todo mundo julgava impossível de cumprir, e que o presidente Lula está entregando, né? E está entregando de uma forma engenhosa, politicamente hábil, e que obteve a aprovação unânime da Câmara dos Deputados. Fazia muito tempo. Eu, particularmente, nunca vi a Câmara dos Deputados votar unanimemente por uma proposta. É verdade. E isso aconteceu com esse projeto. E por que é isso? Porque ele atinge uma faixa muito grande do eleitorado. E as pessoas, às vezes, falam, pô, mas vamos deixar que 90% da população deixe de pagar imposto de renda? Sim, elas vão deixar de pagar imposto de renda, mas elas já pagam muito imposto. E as pessoas não veem, o imposto está lá, dentro dos produtos que elas estão comprando. O brasileiro médio paga 40% da sua renda de imposto. Aí, quando você vai para o mais rico, para os 1% mais ricos, eles pagam só 20% da renda de imposto. Por quê? Porque eles não pagam quase nada de imposto de renda, e no imposto dos produtos eles também pagam muito pouco da renda deles, né? E essa tributação, essa compensação impactando os mais ricos, em termos de pesquisa, como que ela impacta a população? Como é que ela é enxergada pela população, né? Essa tributação dos mais ricos para compensar essa isenção dessa faixa até 5 mil? Então, isso é uma coisa que foi bem surpreendente e que a gente captou logo no início, vendo as pesquisas. O que acontece? A tributação dos mais ricos é mais popular do que a isenção para quem ganha até R$5.000. Por quê? Porque a população brasileira se sente muito injustiçada ao saber que enquanto um trabalhador assalariado paga 27,5% de imposto de renda, o mais rico está pagando, em média, 2,5%. É isso que ele está pagando hoje. E o que a gente está fazendo não é que fazer ele pagar 27,5%. A gente está fazendo ele pagar 10% de mínimo, e podendo abater tudo que ele já paga.
Então, esse dado, eu acho que foi muito importante politicamente para a gente ter conseguido aprovar por unanimidade o projeto ontem. Havia um constrangimento, até mesmo da oposição, em ser contra a medida, porque sabia que a população era favorável. Agora o texto segue para apreciação no Senado Federal. Essa proposta pode ter alguma alteração diante das conversas e o governo está confiante de que essa proposta vai ser aprovada até o fim do ano, a tempo de valer para as eleições do ano que vem? Muito confiante. Enquanto a Câmara estava apreciando, o Senado aprovou um projeto similar sob a relatoria do senador Renan Calheiros, se aprovou um projeto similar, terminativo, com praticamente o mesmo conteúdo. Então, acho muito pouco provável que o Senado vá fazer alterações significativas no projeto, tendo em vista que aprovou um projeto similar há poucos dias com o mesmo conteúdo. Então, acho que, dada a expressividade da votação na Câmara, acho que a aprovação no Senado vai acontecer com naturalidade. Agora, mudando de assunto, secretário, o Senado aprovou o segundo projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Está avançando ali na casa, digamos assim, né? E algumas mudanças, como o teto de 2% para o chamado imposto do pecado, aconteceram ali na proposta, além de outras alterações no texto. Como que essas mudanças foram vistas pela equipe econômica? E o que o governo pretende brigar na Câmara dos Deputados para reverter, se é que isso vai acontecer e por quê? Olha, a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Faz parte da democracia. A gente sabia que o projeto que a gente enviou não ia passar sem alterações. A gente aproveitou essa oportunidade para corrigir vários erros que a gente verificou na primeira etapa, que foi aprovada no começo do ano. A gente aproveitou para corrigir vários erros do projeto anterior, acertar, parar arestas ali. É uma legislação muito grande, uma reforma muito, muito extensa, que implica vários setores da economia. Então, a gente ficou muito contente com o texto que foi aprovado no Senado e a gente não antecipa grandes mudanças na Câmara também. E está confiante de que vai ser aprovado esse ano? Estamos bastante confiantes. Acho que a gente vai terminar esse ano entregando duas grandes reformas. A reforma dos impostos sobre o consumo, que as pessoas... que dói no bolso de todo mundo, mas ninguém vê, porque o imposto está embutido no preço dos produtos. Isso vai ser uma transformação para o país, na forma de cobrar o imposto, vai reduzir sonegação, vai ser mais eficiente. E, além disso, essa reforma do imposto de renda, que vai fazer essa grande mudança em quem paga imposto no Brasil. Os ricos que hoje não pagam vão pagar um pouquinho mais para que a grande maioria da população deixe de pagar imposto de renda. No que o novo sistema tributário é benéfico para a população brasileira? Explica um pouquinho sobre esse novo sistema para quem está assistindo a gente. Deixa eu dar um exemplo que eu gosto de dar. Um empresário brasileiro que vai fazer um investimento, a gente fez o cálculo, ele chega a pagar 60% de imposto ao fazer um investimento. De imposto, no momento do investimento. Então, a gente está tributando a coisa que a gente mais precisa, é que o empresário invista na economia para gerar mais retorno depois. Com a reforma tributária, o investimento todo deixa de ser tributado. Deixa de ser tributado. Isso vai gerar mais empregos, vai fazer com que a economia invista, vai renovar a indústria nacional. A indústria nacional foi muito sacrificada pela tributação que a gente tem, pela forma de tributação que a gente tem no Brasil. Mas não é só isso. Além de dinamizar a economia, o FMI estima que a economia brasileira vai crescer 10% só por conta da reforma tributária. Mas além de dinamizar a economia, o que vai acontecer do outro lado? A gente fez um sistema de cashback para a população. Então, a população mais pobre vai receber grande parte do imposto de volta em dinheiro, por meio do cashback. Então, a gente vai fazer também nessa parte da reforma do consumo a justiça tributária, fazer com que a população menos favorecida receba o dinheiro pago do imposto de volta. Existe um período de transição. Quando que a população vai, de fato, começar a ver essa reforma funcionando? Olha, o período de transição é longo, é uma mudança muito grande no sistema. Ano que vem a gente começa a ter uma cobrança simbólica, é só um treinamento do sistema, uma cobrança para a gente treinar todo o sistema, para ele começar a funcionar. A partir de 2027, o sistema começa a entrar em operação paulatinamente, até que a gente tenha todos os impostos. É uma transformação assim, são vários impostos sendo todos condensados. Na verdade, são dois, mas na prática, dois idênticos que vão ser um só. Isso vai acontecer ao longo dos próximos 5 anos.
Perfeito. Então, a partir de 2027, mais ou menos, a população já começa a sentir essa mudança, inclusive com cashback? Exatamente. A partir de 2027, a gente já tem o cashback. Perfeito. Essa é a reforma sobre bens e serviços. Há uma outra reforma que ainda precisa avançar no Congresso Nacional, que é sobre renda e patrimônio. Isso. Quando que o governo pretende avançar com ela internamente? Isso é para já? Isso é para daqui a algum tempo? Em que pé que está a reforma sobre renda e patrimônio? Então, a gente deu o primeiro passo com essa aprovação do imposto sobre os mais ricos e a isenção até 5 mil. Mas a gente quer fazer mais. A gente precisa, no Brasil, mudar todo o sistema da tabela de imposto de renda. Ela precisa ser mexida nela como um todo. A gente precisa fazer isso no longo prazo. A gente ainda tem muita renda isenta no país que precisa mudar. Por exemplo, na MP 1303, que a gente está discutindo, a gente está tentando acabar com algumas dessas isenções. E a gente precisa, no longo prazo, dar um jeito de tributar um pouco menos as empresas e tributar um pouco mais as pessoas. Sobretudo aqueles com maior renda e maior patrimônio. A gente hoje tributa muito, o imposto de renda tributa muito a empresa e pouco a pessoa física. A gente precisa mudar isso no longo prazo, é outra coisa que a gente precisa fazer. Secretário, uma reforma que o atual presidente da Câmara, Hugo Motta, já sinalizou que pretende avançar internamente é a reforma administrativa. Inclusive, o relator, o deputado Pedro Paulo, está apresentando o texto dele, o relatório dele, por esses dias. Como o governo enxerga essa proposta, a possibilidade de avanço internamente na Câmara dos Deputados e o possível impacto do avanço dessa reforma nas eleições e no eleitorado? Olha, a gente vê essa como uma agenda muito, muito importante. A gente precisa fazer com que o Estado brasileiro seja mais eficiente. A reforma administrativa é para isso. É para dar os mecanismos para que a gente tenha um gerenciamento no Estado, um serviço público melhor para toda a população. Então, a gente vê essa pauta com muito bons olhos. É uma pauta que está sendo liderada pelo presidente Hugo Motta, e a gente tem participado muito. E nessa pauta, a gente também tem uma chance muito grande nessa reforma de moralizar um pouco a administração pública. Um dos grandes problemas do setor público hoje são esses supersalários. Gente que não respeita o teto constitucional. A gente precisa pôr um fim nisso. E dentro da reforma administrativa, acho que a gente tem uma chance muito grande de emplacar esses limites aos supersalários para tornar, primeiro, para valorizar o funcionário público, para que ele possa para que o gestor público possa ter os mecanismos para gerir os seus servidores, dar incentivos a eles, inclusive bônus, mas, por outro lado, coibir o abuso. A gente não pode mais conviver com os supersalários desses que a gente tem em vários setores do setor público brasileiro. Outra proposta que o governo está acompanhando de perto ali no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, é a MP 1303, que é vista, inclusive, como essencial para o orçamento eleitoral. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é essa medida provisória e por que ela é tão essencial. E também correndo contra o tempo, né, para aprovar ela, porque ela já está aí pertinho do prazo final dela. Então, a gente tem um orçamento apertado e o presidente Lula, o ministro Haddad, estabeleceram a responsabilidade fiscal como um dos pilares do governo. Então, para a gente poder ter espaço no orçamento para fazer o gasto social que a gente quer fazer e precisa fazer, o Brasil é um país carente de serviço público, a população precisa de programas sociais, a gente precisa ter a receita para isso e a gente precisa cortar gastos em outras áreas. A MP 303 faz exatamente isso. Ela busca obter receita adicional tributando bancos, bets e instrumentos isentos. Hoje, aplicações financeiras isentos. E também controlando gastos. Por exemplo, ela tem regras sobre o seguro defeso, que é um seguro que, infelizmente, a gente está tendo mais gastos do que é necessário com ele por conta de fraudes, abusos. O seguro defeso é aquele seguro que se paga ao pescador durante o período em que ele não pode pescar. Está tendo muito abuso, infelizmente. A gente está fazendo um controle por meio dessa MP. O programa Pé de Meia também, a gente se cobra do governo que ele seja inserido de forma permanente dentro do orçamento. Isso está sendo feito pela MP 303. E, em compensação, para que todos os setores da economia, ricos e pobres, sejam afetados pela medida, a gente vai ter um pouco mais de tributação sobre bets e sobre bancos. Esse é o principal
Esse é o principal objetivo da medida provisória. Perfeito, tá ótimo bate-papo, mas deixa eu só dar um recado para quem está assistindo a gente, secretário. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, da meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Outro assunto, secretário, que a gente precisa falar é sobre a regulamentação das plataformas digitais. Quais são as principais reformas que o Ministério da Fazenda está planejando ou está envolvido, e talvez nem de reforma, né? A gente pode falar sobre propostas mesmo, que o Ministério está envolvido, que toca o setor dos mercados digitais, e quais mudanças são necessárias na sua avaliação? Olha, a gente acabou de enviar para o Congresso um projeto de lei regulando a concorrência em mercados digitais. O que acontece hoje? A gente tem essas grandes plataformas digitais, as redes sociais, os mecanismos de troca de mensagens, a gente tem os próprios sistemas operacionais dos celulares, que são grandes plataformas digitais que interligam vários setores da economia. Ela interliga o vendedor de produtos com o consumidor, ela interliga se você quer escutar uma música, você compra um aplicativo de música, você paga por ele. Tudo isso está interligado por meio dessas plataformas. Mas o que acontece? Elas ficaram tão grandes, tão poderosas, que elas são capazes de cobrar... É como se elas tivessem construído uma rua e agora elas cobram um pedágio de todo mundo que passa pela rua. Então, está tudo passando por elas e está todo mundo... Como só tem uma rua, todo mundo tem que pagar um pedágio para elas. O que esse projeto visa fazer? É liberar esses pedágios, é criar avenidas de competição para que todos os empresários possam chegar aos seus clientes sem ter que pagar esse pedágio. Então, o projeto ele visa aumentar a competição dessas redes. Para dar um exemplo, no seu sistema operacional de celular, hoje, quando você faz uma operação, paga uma conta por aproximação, vai dinheiro para a empresa que fabricou o celular ou o sistema operacional. Às vezes, uma quantia grande, que acaba onerando o custo dos produtos e a gente, de novo, está pagando sem saber. Então, o que a gente quer? A gente não quer inibir o modelo de negócios, a gente não quer inibir inovação, a gente não quer criar burocracia, nada disso. O que a gente quer ter? Liberdade de escolha para o consumidor e competição entre as plataformas. E nesse processo, né, de regulamentação dessas plataformas, o governo vai conseguir arrecadar mais? O objetivo não é arrecadar mais, não tem nenhuma medida de arrecadação. O objetivo é simplesmente o seguinte, é inibir prática anticompetitiva. Então, por exemplo, uma determinada rede dessa, como que ela faz, às vezes, para dominar o mercado? Ela faz contrato de exclusividade. A gente quer proibir isso. Por exemplo, quando você vai comprar produtos num marketplace, num app de compras, às vezes a plataforma põe os seus produtos próprios, às vezes mais caros, na frente dos produtos dos outros lojistas que vendem na plataforma, que estão mais baratos, ela põe o dela na frente. Isso não é uma prática leal de concorrência. A gente quer acabar com essas práticas para que a gente tenha competição de verdade. E aí, o consumidor que vai decidir que serviço ele quer comprar, que produto ele quer comprar, com base no preço e na qualidade, e não nesse tipo de prática desleal de concorrência. Perfeito, secretário. Vou ter que chamar um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí. Na volta, a gente continua a nossa conversa com o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Secretário, falando de juros agora, a taxa Selic continua alta em 15%. Esse patamar preocupa a equipe econômica do governo? Olha, os juros estão inegavelmente num patamar bem elevado. Mas nesse momento, o Banco Central entende que esse patamar de juros é necessário para a gente ter inflação controlada, que é um valor fundamental para o país. A gente tem inflação dentro das metas, sem onerar o povo brasileiro com produtos mais caros. No longo prazo, o juro é uma coisa que não se resolve na canetada com arrobos. A gente precisa, no longo prazo, para ter juros consistentemente mais baixos no país, a gente precisa continuar numa agenda de reformas econômicas. Esse é o caminho para a gente ter juros mais baixos. A gente precisa de reformas
que para a gente conseguir equilibrar o orçamento e ter superávites fiscais, para a gente arrecadar mais do que a gente gasta de forma contínua ao longo do tempo, que isso vai ajudar a gente a ter juros mais baixos. A gente precisa de reformas como a reforma tributária para aumentar a produtividade da economia, para que a economia possa crescer mais, a gente gerar mais empregos sem gerar inflação. Então, a gente precisa insistir nessa agenda de reformas de longo prazo, fazer outras reformas, como a reforma tributária que a gente está fazendo agora, para que a gente possa ter juros consistentemente baixos, sem ter inflação, que é algo que ninguém quer. A gente nunca mais quer voltar para trás no tempo que a gente tinha inflação alta no Brasil. Depois dessa reforma tributária, né, que está caminhando, qual outra reforma ou quais outras reformas o senhor considera que são imediatas, que precisam avançar em seguida da reforma tributária? Olha, eu acho muito importante a gente avançar com a reforma administrativa. Acho que isso é algo que pode ser entregue ainda no mandato do presidente Lula. Acho que a gente tem total condição, a Câmara, Senado, o presidente tão empenhados nessa agenda. E eu acho que, na sequência, num próximo mandato presidencial, a gente precisa fazer uma grande reforma do orçamento público brasileiro, para que a gente diminua a rigidez que o orçamento tem, que nos impede de gerar esses superávites que são necessários para a gente ter juros mais baixos ao longo do tempo. Então, acho que essa reforma é muito importante. E é possível fazer isso sem cortar gastos sociais essenciais para a população, tornando o Estado mais eficiente e entregando serviços melhores para a população. É possível fazer isso. Hoje a gente tem várias áreas onde a gente gasta mal, onde a gente gasta mais com pessoas que não precisam do que com as pessoas que precisam. A gente tem condições de fazer uma reforma de todo o gasto brasileiro, de forma que a gente mantenha os serviços sociais, a gente continue atendendo os mais pobres e, ao mesmo tempo, a gente não gaste mais do que arrecada e, com isso, a gente consiga gerar economia fiscal que vai implicar, como a gente estava mencionando, em juros mais baixos. Eu também gostaria de destacar uma outra reforma muito importante. A gente, às vezes, fica focado no macroeconômico, nos grandes números da economia, no orçamento, na taxa de juros e no câmbio, e a gente esquece do micro, que é, eu costumo brincar, são os vários canos entupidos que a gente tem na economia brasileira, que a gente precisa ir lá e desentupir. E isso a gente precisa fazer reformas. São as reformas microeconômicas, que aumentam a produtividade da economia e que são muito necessárias. Para dar um exemplo, continuando no assunto juros. Hoje, o custo de crédito médio no Brasil é de mais ou menos 25% ao ano. Esse é o custo de crédito médio do empréstimo no Brasil. A Selic está em 15%. Tem 10% aí de spread bancário. E esse spread a gente só vai conseguir reduzir com reformas microeconômicas, para reduzir a inadimplência, para aumentar a competição, para fomentar o mercado de capitais, que é o grande competidor do sistema bancário. Essas micro-reformas precisam acontecer para a gente ter juro mais baixo também. Perfeito. Secretário, já caminhando para o fim da nossa conversa, mas eu não posso encerrar sem falar sobre os empréstimos consignados privados com o uso do FGTS como garantia. A adesão continua crescente entre os trabalhadores e como o Ministério garante que essa medida não compromete a principal função do FGTS, que é a proteção do trabalhador em caso de demissão sem justa causa, né? Uma das principais funções do FGTS. Olha, foi bom você tocar nessa medida, porque essa é um grande exemplo de uma micro-reforma que está tendo um impacto brutal na vida das pessoas, reduzindo os juros. Hoje, a taxa média do empréstimo sem garantia no sistema bancário brasileiro é de 11%. A taxa do crédito do trabalhador está em menos de 3% já. Então, a pessoa está tendo uma redução do custo do endividamento enorme. Enorme por meio de uma micro-reforma dessa, de um sistema que aumenta a competição entre os bancos e aumenta a garantia que o trabalhador pode dar para tomar um empréstimo. Agora, endividamento é uma coisa que precisa, como a bebida, precisa ser utilizada com moderação e com responsabilidade. Perfeito. Isso é muito, muito, muito importante. As pessoas precisam entender isso. O crédito consignado é para ser usado para reduzir o outro endividamento mais caro. Aquela dívida que você tem no cartão de crédito, que cobra juros de 15% ao mês. O crédito ao consumidor, o cheque especial, é parar com aquilo e tomar um endividamento de mais longo prazo, mas que com a taxa de juros é menor, ele vai caber no seu bolso
e vai servir para ajustar a sua vida financeira. A gente tem ressaltado isso muito. A gente quer investir em educação financeira da população para que a população se endivide de forma saudável, sem excessos e sobretudo, para que ela utilize esse instrumento como forma de obter juros menores em dívidas que ela já tem. E qual a expectativa, a estimativa, na verdade, para o volume de crédito que vem sendo injetado na economia com o consignado do CLT? Olha, é um negócio impressionante. O consignado do setor privado já existia há 20 anos, só não havia esse mecanismo novo que a gente fez, essa plataforma que a gente criou. As pessoas, quem está nos ouvindo em casa, pode acessar esse produto por meio da sua carteira de trabalho digital. E hoje ele está disponível para qualquer pessoa, para uma empregada doméstica que nunca teve acesso a crédito formal, para trabalhadores de micro e pequenas empresas, está tudo lá, é só você acessar a sua carteira de trabalho digital que você pode ter acesso ao produto. Em 20 anos do setor desse produto, o volume de crédito concedido, antes de existir essa plataforma, foi de 40 bilhões. A gente já chegou em 60 bi num produto que começou a operar em abril. Então, é um volume muito grande, o nível de competição na plataforma está aumentando. Então, as pessoas podem contratar o produto direto no banco, mas o que eu recomendo? As pessoas chequem, porque ela pede um empréstimo lá, vai receber um monte de propostas, vai poder comparar e obter a melhor. Então, acesse a carteira de trabalho digital, que lá você vai ter a melhor condição para contratar o crédito consignado. Antes de encerrar, secretário, eu não posso deixar de falar também sobre o impacto do tarifaço de Donald Trump na economia brasileira. Em termos econômicos, como que esse tarifaço tem impactado o Brasil? E como uma possível conversa entre o presidente Lula e o presidente norte-americano, como essa possível conversa pode amenizar o que a gente tem acompanhado, né? E o grande impacto que a gente tem acompanhado, não só em termos econômicos, mas em termos políticos também aqui no Brasil. Olha, infelizmente, por motivos políticos, a gente foi alvo desse tarifaço contra o país. É lamentável o que aconteceu. Isso tem um impacto relevante na economia. Ele não é um impacto tão grande como se inicialmente esperou, porque as exceções que foram feitas ao tarifaço acabaram restringindo o seu efeito. O presidente Trump, sentindo que isso ia afetar a própria popularidade dele por lá, ele diminuiu os produtos que estão sujeitos naquela longa lista. Mais de 40% das exportações brasileiras saíram logo de cara e algumas saíram depois. Então, o impacto é menor, mas ele está sendo sentido por diversos produtores de produtos que estão lá na lista e que tinham como seu maior mercado os Estados Unidos. Agora, o que a gente acredita é no diálogo, na diplomacia. E diplomacia não é coisa para amador, é coisa para profissional. O Brasil tem profissionais de altíssima qualidade no Itamaraty que estão aconselhando o presidente Lula e a gente está conseguindo fazer avanços. Esse encontro dos presidentes em Nova York, na Assembleia da ONU, eu acho que é o começo desse processo. Acho que com o diálogo a gente vai construir, vai reverter essas medidas que prejudicam não só o Brasil, mas prejudicam os Estados Unidos. Elas não têm razão de ser. Acho que a gente, sentando e conversando, a gente vai chegar a um bom acordo. Secretário, foi um prazer enorme. Muito obrigada pela sua participação aqui no JR Entrevista. Foi um prazer, o prazer foi meu. E claro, muito obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.